O livro de Apocalipse é um livro bíblico considerado como o de pior leitura e interpretação, pela sua dificuldade de compreensão dos textos e associação dos entendimentos a qual o autor queria passar. Mas é possível a cada dia mais compreendermos aonde o autor queria chegar. Então, é preciso que estudemos de uma forma correta para a correta interpretação do livro de Apocalipse. É isso que vamos tratar em instantes. Então, aproveite e se inscreve aqui no canal, curte e compartilha para nos ajudar a expandir esse conteúdo. E vamos ver esse assunto logo após a vinheta. Bom, antes de mais nada, é importante lembrar que o contexto histórico, político e cultural da época não pode ser negado. É importante lembrar que a geografia e a cultura social deve ser atrelada ao contexto interpretativo do livro de Apocalipse. Também é importante lembrar que a linguagem, o ano, o lugar que foi escrito, as pessoas interessadas, os métodos que o autor usou, as gírias que estavam presentes naquele povo, naquela região e naquela época. Não é possível se entender completamente a linguagem de um ser humano, porque ele escreveu baseado naquilo que ele sabia e que ele vivia. Então é necessário voltar historicamente e se pôr no lugar do autor, porque esses personagens e grupos enfrentavam conflitos, né, naquela época. E a gente tem que lembrar dos antecedentes históricos e circunstanciais para poder se basear e conhecer melhor os meios a qual foram usados para a construção desse livro, né? A escrita, os copistas, porque muitos desses livros não foram escritos pelos seus autores, mas contratavam copistas para que transcrevessem o que eles ditavam. E até muitas outras vezes, esses copistas tinham feito a linguagem falada e escrita de uma maneira distinta. Então, os textos eram escritos de uma forma diferente a qual o autor narrou. Eles, às vezes, ditavam, os copistas escreviam e passavam para outros pergaminhos com uma linguagem própria e pessoal, corrigindo algumas coisas, dando a sua própria visão e interpretação sobre o que o autor tinha dito. Então isso faz toda a diferença. É tanto que hoje nós temos várias e várias cópias diferentes, até mesmo transliteradas em línguas diferentes. Algumas mais velhas, outras mais novas. Nós vamos possuir algumas interpretações distintas dos pais da igreja acerca disso. Uma coisa que é importante lembrar ao estudar o livro de Apocalipse são os gêneros literários a qual ele foi escrito. Predominantemente, ele foi escrito na linguagem apocalíptica, que é uma linguagem simbólica, metafórica, mas ele também possui uma linguagem um tanto quanto parecida em alguns pontos com livros do Antigo Testamento referente aos profetas. Então ele também vai ter uma linguagem profética e em outros pontos ele vai aparecer com a linguagem pessoal epistolar, que ele vai se dirigir a uma certa classe de pessoas ou a indivíduos como pessoas. Uma explicação acerca desse gênero apocalíptico nós podemos ver um autor que eu separei aqui, chamado Osborne, que no ano de 2009 escreveu um livro, a qual na sua página 352 vai dizer o seguinte acerca do texto escrito em linguagem apocalíptica. O texto apocalíptico implica a comunicação reveladora de segredos divinos por um ser sobrenatural, a um vidente, que por sua vez apresenta as visões numa estrutura narrativa. As visões conduzem os leitores a uma realidade transcendente, que é superior à situação presente e encoraja os leitores a perseverarem
em meio às provações. As visões contrariam a experiência normal, ao revelar os mistérios divinos no mundo real e descrever a crise atual como uma situação temporária ilusória. Isso se torna possível pela transformação operada por Deus nesse mundo em favor dos cristãos. Esse autor deixa bem claro toda a situação construtiva do texto do livro de Apocalipse. Muitas vezes nós queremos entender alguma coisa segundo qualquer critério, mas você só vai entender a linguagem e a mensagem do livro de Apocalipse se você usar os métodos corretos. Então, para isso é necessário muito estudo e nós vamos comentar algumas coisas acerca disso agora. Por exemplo, é claro que Jesus aparece de uma forma literal, mas às vezes ele reaparece de uma forma metafórica. Por exemplo, ele se apresenta uma hora como o cordeiro que foi morto, outra hora como o leão e assim por diante. Então você percebe aí que existe essa linguagem. Sempre houve e sempre haverá alguma ou outra discussão, porque como diz o apóstolo Paulo na sua carta de 1 aos Coríntios capítulo 13, verso 12, o que vemos agora é como um espelho embaçado, é obscuro, nós não podemos ter certeza. Então, existem várias visões, por exemplo, tem a visão historicista, a preterista, futurista, idealista e também a eclética. Essas são as principais. Uma hora nós vamos ver com mais calma sobre essas visões, porque o estudo do livro de Apocalipse renderá muitas outras aulas e vídeos. Uma comparação bem interessante acerca desse assunto é que o Apocalipse não traz muita coisa nova, ele apenas em alguns pontos traz com outras palavras e um pouco mais de profundidade. Como por exemplo, nós podemos ver muitas datas, acontecimentos e até menções pessoais nos livros dos profetas, como Ezequiel, Daniel, Malaquias, Oséias e até mesmo Naum. Você vai perceber que todos os profetas do Velho Testamento, não só o livro de Daniel, vai possuir mensagens únicas e importantíssimas sobre o livro de Apocalipse. Um exemplo é o livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 3, a qual Deus manda ele comer um livro. Mas no livro de Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, o apóstolo João também é designado a comer um livro. E isso tem um significado, o livro representando o evangelho, a qual ele sente doce na boca, mas no estômago está amargo. Você vai ver as mensagens a qual ele quer passar. Você percebe que os textos eles possuem uma série de dificuldades interpretativas, não só pela sua linguagem, mas também pelas traduções, porque ele vai possuir várias cópias em outras línguas e de datas diferentes, cópias essas que grande parte vão estar incompletas. O livro de Apocalipse nada mais é do que a soma desse grande número de cópias. Então você vai encontrar as cópias boa parte do século III, do século IV, mas alguns trechos até do século II. Você vai encontrar na língua latina, na língua armênia. É claro que ele foi escrito em grego, mas além disso, você vai encontrar na língua armênia, latina, na língua copta, etíope, na língua siríaca, na gálica, salvo engano também, e outras línguas. Essas são as principais. Existem algumas incongruências textuais que a Septuaginta vai possuir e nós vamos traduzir de uma forma errada, a qual vai trazer para o português algumas interferências textuais, e isso complica ainda mais o entendimento do livro de Apocalipse. Muitas figuras proféticas foram trazidas e colocadas no livro de Apocalipse pelo próprio autor. Figuras judaicas também são trazidas, que você não vai encontrar na Bíblia, mas na própria cultura judaica. Isso significa que o autor, como sendo judeu, estava usando de uma linguagem a qual ele conhecia.
O livro de Apocalipse possui uma linguagem de difícil interpretação. Você pode encontrar algumas figuras, como é o caso da sinédoque, que é uma figura de linguagem que vai especificar um método específico que o autor usa para passar uma mensagem. Por exemplo, o livro diz que a marca da besta vai ser posta na mão de todo povo, língua, tribo e nação. Quando ele diz isso, ele está se referindo a todas as nações do mundo e todas as pessoas do planeta? Não. Essa figura de linguagem quer dizer mais ou menos assim: quando um presidente morre, toda a nação chora. Não é toda a nação que vai chorar. Quando o autor diz essa frase, quer dizer que pessoas de toda a nação irão chorar, e não cada uma delas. Isso significa uma completude, mas não uma totalidade, se é que você entendeu o que eu quis dizer. Quando você chama, quero que todo mundo vá para o meu aniversário, você não está se referindo a todo o planeta. Você compreendeu? Ele está se referindo a uma classe de pessoas, a uma especificidade. Então, quando ele usa essa figura de linguagem, ele não quer se referir a todos os cidadãos do planeta, a todos os países, mas sim a um conjunto grande de pessoas espalhado por todas as nações. E essas pessoas vão aderir, mas não todas elas. E nem todas as nações. Os métodos judaicos trazem essas riquezas interpretativas, como os quiasmos, paralelismos, anacronismos e até mesmo interlineares. O simbolismo é uma estrutura fundamental para entender o livro de Apocalipse. Agora, ele possui alguns segredos, e esses segredos estão sendo descobertos até hoje. Um desses exemplos que nós podemos usar é essa imagem que você está vendo. Ele faz referências iguais no início e no fim, e ele vai aproximando do meio com essas referências indo do início ao fim e voltando do fim ao início, de uma forma que elas vão se encontrar no meio do livro. E essa estrutura revela uma estratégia que os autores antigos usavam para revelar uma mensagem escondida. É como se apontassem de baixo para cima e de cima para baixo, destacando assim uma mensagem explícita no meio do livro de Apocalipse. É como você pode ver nessa imagem. Muitas pessoas acreditam que o livro foi escrito nessa linguagem complexa para João esconder as mensagens reais dos romanos, mas muitas outras mais acreditam que foi escrita dessa forma de uma maneira que as gerações futuras possam entender, porque foi escrita de uma maneira um pouco ampla e imparcial. Agora, quando se refere às mensagens do livro, ele está dedicado tanto ao momento presente quanto ao momento futuro, porque o Apocalipse inicia com João. O Apocalipse não é um livro para os últimos momentos do fim, porque o fim começou naquela época. O próprio anjo escreve as coisas que são e as coisas que hão de vir depois dessas. Então fica claro aí que o Apocalipse começou naquela época. Existe uma ligação muito clara entre as trombetas, as taças e as pragas. E se você perceber, também tem ligação com Mateus 24. Você olha lá e confere. Essas ligações trazem uma clareza muito grande que o livro de Apocalipse não é cronológico como pensamos, mas a sua cronologia na teologia é chamada de cronologia circular. Significa que o início e o fim não está no livro como um todo, mas sim se repetindo ao longo do livro várias e várias vezes. Você percebe que a visão iniciada no livro de Apocalipse é referente a várias ópticas de vários autores. Por exemplo, quando as taças das pragas são jogadas na terra, é a visão do fim sendo dada a partir dos anjos no céu. Mas quando as pragas caem na terra e os homens sofrem, essa é a mesma referência para esse acontecimento, só que não da visão dos anjos, mas da parte da visão dos homens, da terra para o céu. Então você percebe que são os mesmos episódios, mas presenciados por seres diferentes.
Então, existe uma repetição no livro de Apocalipse, do início ao fim, 7 vezes. Você pode conferir isso facilmente nas pesquisas. Ela é uma mensagem estruturada para aqueles que vivem em Cristo e para aqueles que já dormem em Cristo. A chave interpretativa para o livro de Apocalipse não está propriamente nele, mas também em vários outros livros do Antigo Testamento, como o livro de Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Malaquias e muitos outros. Não podemos negligenciar o estudo desses livros, porque eles possuem elementos e promessas que somente neles vão fazer sentido. Então, o elemento hermenêutico central do Apocalipse é a tipologia. Você pode estudar através de livros como esse, que vão trazer a tipologia e significados que estão presentes nas escrituras, acerca dos símbolos, dos métodos e muito mais. Você também pode estudar um pouco sobre a língua hebraica. Então, fica esse livro aí, Mistérios da Língua Hebraica, para você que quer conhecer mais. Outra coisa importante é você ter comentários bíblicos, tanto introdutórios quanto exaustivos. Você vai encontrar o do Simon Kistemaker e do Osborne, que são comentários excepcionais sobre o livro de Apocalipse. Você encontra várias passagens trazendo o autor como desconhecido, pois não se sabe se o autor seria João o apóstolo, ou João o presbítero, ou João o ancião da igreja, ou então João Marcos, João Batista, ou até uma pessoa que não se chamava João, mas se nomenclaturou, porque era comum na época judaica fazer livros e dar nome de um autor famoso para que o livro ganhasse notoriedade. Por isso existe uma contrapartida aí de vários pais da igreja que divergem sobre esse assunto. Por exemplo, alguns pais da igreja, como Dionísio, Clemente de Alexandria, Orígenes e muitos outros, como Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, discordavam ou concordavam com a autoria do livro de Apocalipse, e isso fica vago. A sua construção foi realizada de uma forma distinta, porque o capítulo 4 até o capítulo 11, muitos acreditam que foi o próprio João Batista que escreveu antes mesmo de Jesus começar o seu ministério. Já do capítulo 12 ao 22, acredita-se que foi um personagem que utilizou de um pseudônimo, acreditando-se ser um discípulo que escreveu até o ano 70 a.C. E o capítulo 1 até o capítulo 3, você percebe um autor final, como se fosse o editor final do livro, a qual reuniu todas essas passagens. Já o autor do livro de Apocalipse, como sendo João o apóstolo, era crido ser ele por Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e alguns outros. Mas alguns outros pais da igreja duvidam, como Marcião, Eusébio, Dionísio, Cirilo. Alguns atribuem a autoria a um segundo João, porque na cidade de Éfeso tanto tinha o túmulo de João, como tinha outro João enterrado pertencente à igreja. Então esses dois túmulos dos dois Joãos deixa um pouco vago de qual deles teria realmente escrito o livro de Apocalipse. Um outro aspecto é que o grego que o apóstolo João usou para escrever o Evangelho é um grego completamente diferente do grego usado no livro de Apocalipse, porque o grego que João utilizou para escrever o Evangelho, ele é muito técnico e profundo. É um grego mais culto, enquanto o livro de Apocalipse foi escrito com um grego vulgar, um grego até que possui uma semelhança interpretativa com a língua hebraica. É um grego hebraizado, pode-se dizer assim. Existem palavras que foram meio que criadas, e não existem no grego, criadas para trazer sentido a uma palavra hebraica. Você percebe que o Evangelho de João começa dizendo en hahe en hologos, kai hologos en proston theon, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então você percebe que a construção e a linguagem que ele utiliza são com palavras e sistemáticas feitas de uma maneira culta,
mas dessa forma nós não podemos ver no livro de Apocalipse, o que causa muita dúvida e discordância de alguns autores. Essa é a nossa primeira parte da série Entendendo o Livro de Apocalipse, e depois veremos mais aspectos importantes para a compreensão deste texto. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.